Olá, aluno UniCV, está começando mais um Chá da Tarde. Hoje com uma temática muito interessante. Vamos falar sobre educação filosófica. Para tanto, convidamos aqui o professor Augusto César Ferreira. Tudo bom, professor Augusto? Tudo bom, professor Saulo? Professor Augusto, que é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Filosofia também pela mesma instituição e também trabalha aqui nos cursos de Humanidades da UniCV, trabalhando no curso de Filosofia, de História, Sociologia, Ciências da Religião. Bom, o tema de hoje é Educação Filosófica. E vamos começar então o nosso bate-papo, professor Augusto, com a seguinte questão. Quais as principais características da educação filosófica? Bom, professor Saulo, para a gente começar a falar sobre educação filosófica, primeiro a gente precisa saber e definir de forma mais adequada a própria noção de filosofia. Sim. Embora seja um conceito muito disputado entre os próprios acadêmicos de filosofia, a noção que a gente pode ter, primeiramente, é um discurso racional que trata dos assuntos mais gerais da realidade. Vamos em partes. Nós temos um discurso racional, certo? Sim. É muito importante para a área da filosofia o processo discursivo, o processo do debate. E dentro do processo do debate nós temos a argumentação e para a argumentação precisamos definir bem os nossos conceitos. E isso tanto visando o ensino básico, o ensino médio, assim como o ensino superior, é muito importante que tenhamos muito claro o desenvolvimento e o valor de você desenvolver bem o debate, a argumentação. E a parte no que toca aos aspectos mais gerais da realidade, nós podemos ter o seguinte exemplo. Se a biologia trata de determinadas áreas do conhecimento e a química trata de algumas áreas do conhecimento, a filosofia ela não vai ser comparada a essas áreas uma área particular de você analisar a realidade. Sim. Ela quer analisar a totalidade, o elo que liga todas as áreas do saber. Muito bom, muito interessante, professor Augusto. Nessa toada, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre as diferenças entre uma educação filosófica e o ensino de filosofia necessariamente falando. Uma educação filosófica ela vai estar presente no ensino de filosofia, no ensino médio e no ensino superior, mas em termos mais gerais e termos mais simples, digamos assim, uma educação filosófica nada mais é do que a prática e o exercício de um discurso racional que o indivíduo, que passa para o indivíduo em uma comunidade, não podemos considerar um indivíduo fora de uma comunidade, Claro. que faz com que ele esteja ligado com o que faz com que ele pertença a uma comunidade e que ele seja autônomo. Em que aspecto o sujeito ele vai ser autônomo nessa comunidade? A partir do discurso, a partir do debate. Muito bom, muito bom. Agora, especificamente, entrando na questão da filosofia, sua área de conhecimento, sua área de pesquisa, né? Podemos, professor, dizer que um estudante de filosofia, ele é necessariamente um filósofo, tendo em vista que, ou ele se graduou em filosofia, terminou a licenciatura em filosofia, ele pode ser considerado um filósofo? Isso também é em disputa dentro da academia, porque muitos professores se colocam, não, eu sou apenas um professor de filosofia. Mas isso não deixa, por exemplo, no campo da licenciatura, em termos mais formais, a pessoa é um licenciado em filosofia, mas não estaria inadequado se ele fosse considerado um filósofo. Porque a própria palavra, seja filosofia, seja filósofo, parece que no nosso senso comum, ela acaba tendo um peso que parece que o indivíduo não reconhece o peso em si mesmo. Mas não haveria problema de se reconhecer, por exemplo, um professor acadêmico em filosofia como um filósofo. Porque a partir do momento que ele é formado a partir de um estudo da tradição filosófica e dialoga com o que acontece na atualidade, nada mais é do que um filósofo. É interessante, né? Porque quando pensamos em filósofo, logo pensamos em alguém que desenvolveu um grande trabalho, fez grandes tratados, né, de filosofia. Exato. Então daí nós pensamos assim, esse pode ser chamado de filósofo. Né? E é interessante o senhor colocar essa questão de o peso que se tem a própria terminologia. Exato. E no Brasil, como está o ensino de filosofia no cenário brasileiro? Como está a educação em filosofia no cenário brasileiro? Para compreender o campo da filosofia na história do Brasil, a gente precisa entender o que se entende por tradição filosófica e a leitura historicista da filosofia. Sim.
Nós temos aqui, a partir do desenvolvimento dos cursos de filosofia na universidade, na USP, por exemplo, na Unicamp, mas principalmente na USP, uma grande influência a partir, você que é professor de história, o professor Saulo vai reconhecer, das missões francesas. Sim. Eles trouxeram, digamos assim, uma maneira de fazer filosofia. Mas uma pergunta que muitos alunos ou pessoas que não são necessariamente estudantes de filosofia podem perguntar é: mas existe apenas um tipo de filosofia, um tipo específico de fazer filosofia? A primeira resposta seria não. Existem várias formas de se fazer filosofia e dentro da história do Brasil, dentro da educação filosófica no Brasil, nós temos, por exemplo, uma forte influência francesa e uma forte influência de uma tradição chamada tradição continental, relacionada à filosofia nos moldes europeus. Sim. Que nós temos a fenomenologia, que nós temos a área do estruturalismo, nós temos a leitura estrutural de textos e a fundamentação filosófica, seja no ensino superior brasileiro, seja no ensino básico brasileiro, está toda calcada nessa herança europeia. Muito bom saber disso. Pensando agora especificamente na filosofia, pensando no ensino de filosofia na escola brasileira, quais são as possibilidades de elos interdisciplinares que a filosofia nos traz, de maneira geral? Assim, professor? A partir dessa necessidade, é muito importante que os professores eles indiquem o valor de elos interdisciplinares a todo momento, seja em qualquer área que você esteja. No campo do estudo de filosofia no Brasil, né, vamos pensar especificamente no ensino básico. Sim. Nós temos um estudo atento, ou pelo menos a tentativa de um estudo atento com a história da filosofia. Ou seja, nós temos nomes, nós temos períodos, nós temos ideias que são ligadas a contextos específicos da história. Então, nós pensamos que o que se ensina no Brasil de filosofia está ligado à tradição filosófica, ou seja, à história da filosofia. Sim. No caso, a gente deve pensar que não sendo preso especificamente na história da filosofia, mas como fazer uma filosofia que não seja ligada a elos históricos. E exatamente reside aí a possibilidade de se estabelecer elos interdisciplinares. Por exemplo, a filosofia ela tem como objeto de estudo, dentro de vários objetos de estudo, nós temos a mente. Sim. Nós temos a mente dada pela filosofia, mas nós também temos desenvolvimentos e definições a partir da neurociência. Por que não estabelecer um elo interdisciplinar entre a concepção de mente na tradição filosófica e a concepção de mente presente nos estudos recentes da neurociência? E é muito importante deixar isso claro para o aluno hoje no ensino básico, assim como no ensino superior. Muito bom, professor. Muito legal mesmo. E agora, para fechar, eu gostaria de perguntar em relação especificamente ao campo da docência. Quais são as possibilidades que se apresentam a hoje um licenciado em filosofia? Nós temos hoje, na realidade do docente em filosofia no ensino básico, por exemplo, uma gama de possibilidades para ele tratar esse assunto que existem pontos que são demasiadamente abstratos para o aluno, que podem ter como ponto de partida o concreto, mas para que o aluno perceba que existe o valor e a importância de você chegar ao abstrato. Mas para chegar ao abstrato, hoje, felizmente, nós temos diversos recursos audiovisuais ou que ele pode extrair de elementos que são presentes no entretenimento do aluno para ele trabalhar temas filosóficos. Nós temos, por exemplo, o filósofo bastante famoso, bastante, digamos assim, midiático, chamado Slavoj Žižek, que ele estabelece elos entre conceitos tradicionais filosóficos com uma metáfora presente no cinema. Então, isso para o aluno, isso para o docente, é muito rico de você passar uma experiência gostosa para o aluno e não ser uma experiência, digamos assim, penosa, para ele não estar nesse campo, digamos assim, hostil digamos assim, do raciocínio abstrato, mas que ele vai ter essas correntes, essas boias de segurança a partir do que ele consome de entretenimento, do que ele consome de audiovisual. E o docente hoje de filosofia, ele tem esse campo rico para ele trabalhar isso com o aluno. Muito bom. E mais uma última, agora sim, a última mesmo. É interessante como vem crescendo significativamente, pelo menos na última década, né? Como tem sido bastante midiático o ensino de filosofia ou o conhecimento sobre filosofia.
O Brasil alcançou, né, nos últimos tempos, um patamar de estudos acadêmicos, científicos, principalmente vinculado à área de humanidades, eu acho que nunca alcançado antes, pelo menos em termos midiáticos, né? Muitas vezes debates que ficavam apenas dentro da academia, saíram da academia agora e ganharam grandes proporções. E em grande medida isso se deve a grandes nomes hoje em dia do mercado editorial, como o Mário Sérgio Cortella, o Luiz Felipe Pondé, falando sobre filosofia. E aí, quando eu falo sobre história, eu preciso falar sobre o Leandro Carnal e tantos outros grandes nomes. Conheço muitas pessoas que foram fazer a faculdade de filosofia, foram fazer história, sociologia, por conta desses grandes nomes. Sim. E por assistirem, eventualmente, nos canais públicos, como a TV Cultura e tal, a palestras desses autores. Como você pode me dizer, assim, de maneira mais clara, qual a influência que essa filosofia midiática tem tido na procura das pessoas pelo conhecimento filosófico? Nós podemos pensar esse cenário não só no pensamento filosófico, como também no pensamento científico. Sim. E, digamos assim, a ação que essas figuras que você citou pratica, ela pode ser, digamos assim, sintetizada num termo que eu valorizo bastante, que é o divulgador. Nós temos, por exemplo, divulgadores, digamos, científicos. Um dos mais famosos podemos citar o Carl Sagan. Sim. Que ele populariza muito esse acesso científico a pessoas que, ou pelo menos considerando idades, ou pessoas que não acham a ciência, ou pelo menos o linguajar científico um pouco hermético demais. E essas figuras, a partir do momento que ela divulga de uma forma acessível, de uma forma clara, de uma forma leve, temas que podem ser pesados, mas que podem ser, digamos assim, transmitidos de forma mais leve, faz com que nasça não só futuros docentes, mas que você semeie o ponto inicial da nossa conversa, Sim. Que é a educação filosófica, não só necessariamente ligada ao ensino formal, no ensino médio e no ensino superior. Isso é muito legal, isso é muito bacana, e que seja um ponto de partida, o ponto de partida desses divulgadores, da divulgação de conhecimento, para aquele que sentir, digamos assim, esse anseio de se aprofundar em águas mais profundas, digamos assim, em águas mais densos, em águas que sejam escuras, mas que pode ser divertido, é um ponto que para ser enfatizado e ser valorizado a todo momento. É isso aí. Muito obrigado, professor Augusto. Muito obrigado a você, aluno UniCV. Obrigado por participar desse Chá da Tarde. É isso. Até o próximo. Tchau, tchau.